Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Clearcast. Dessa vez a gente gravando aqui no estúdio do Just Move, diretamente do Etex Day 2023. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando Clearcast, o podcast da ClearSale. O nosso assunto agora é sobre parcerias no e-commerce e eu já vou apresentar os nossos convidados. Vou começar aqui com a Priscila Morelli, que é responsável pela área de parcerias digitais com foco em e-commerce na rede, né, Priscila? Obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo e pode dar um oi para o pessoal se apresentar. Bom, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Eu estou no conglomerado Itaú Unibanco há 19 anos, né? Fui também da área comercial, como officer meio de pagamento e estou na rede há 2 anos aí, responsável pela área de parcerias digitais. Perfeito, seja muito bem-vinda. Pessoal, a gente está aqui também com o Gustavo Urciolo. Gu, seja bem-vindo. O Gustavo é coordenador da nossa área de parcerias estratégicas. Gu, mesma coisa, se apresenta para o pessoal e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, agradeço. Pessoal, eu sou o Gustavo, eu estou aqui na área de canais indiretos da ClearSale há mais ou menos 7 anos, mas já trabalho com parceria já tem um bom tempo. Eu trabalhei em parcerias em outras empresas, então com experiência em parcerias há mais de 10 anos. E eu também fundei meu e-commerce com 18 anos de idade, então eu também tenho uma experiência um pouco de e-commerce. Vai ser um prazer falar um pouco de parcerias, que a gente sempre aborda fraude e tudo mais, e agora falar um pouco da nossa área especificamente. Vai ser bem bacana compartilhar com vocês aqui. Legal, e a gente fala tanto, né, sobre parcerias, o quanto é importante a gente criar um efeito de rede, de proteção, né, para o mercado. E eu já vou começar perguntando para vocês, vou começar ouvindo de você, Priscila. O que é uma parceria de sucesso? Para vocês lá na rede, o que caracteriza uma parceria de sucesso e como que a gente consegue arranjar bons parceiros? Legal. Bom, acho que vamos começar aqui com o cerne, né, que é trazer cliente e engajar cliente, né? Mas, para você ter sucesso na parceria, acho que são 2 pontos super importantes. Primeiro, o alinhamento de objetivos, né? Então, a gente tem que estar olhando para o mesmo lugar juntos, né? E o segundo ponto é uma comunicação clara e aberta aqui com o seu parceiro. Perfeito. Gu, para você. Excelente, concordo muito com o que a Pri falou. Eu acho que a gente tem muito aqui na Clear o cliente no centro. Então, as parcerias elas precisam ter sucesso justamente para os nossos clientes terem sucesso, tanto nosso, da rede, enfim. E eu acredito muito, como a gente até viu, por exemplo, no Web Summit, empresas abrindo o ecossistema. Então vão existir fases na sua empresa que você não vai conseguir desenvolver tudo, você não vai conseguir fazer internamente, e você vai precisar de parceiros sólidos justamente para você abrir seu leque de ecossistema, muito compartilhando a ideia da Pri de ter os objetivos em comum, mas sempre onde o cliente ele também se sinta à vontade, beneficiado por essa parceria. Não adianta só as únicas 2 empresas se beneficiarem por aquilo, mas o cliente não ser impactado positivamente com aquilo. Então, na minha ideia de parceria de sucesso é isso. Muito legal. Ô Pri, lá na rede, quais tipos de parceria vocês têm? Excelente. Bom, primeiro aqui vou falar da Clear, né? Quase uma década de parceria com a gente. Longa data. Longa data, né? Mas a gente também tem um parceiro internacional que tem uma plataforma global para ajudar nossos clientes que querem vender também fora do Brasil, né, online. A gente também tem um parceiro que nos apoia na solução de split de pagamento, né? Estamos consolidando parcerias com uma plataforma aqui de e-commerce, uma empresa de chatbot, mas a gente está sempre olhando, né, parceria. Que tipo de parceiro o nosso cliente gostaria de ter uma indicação, né? E a gente fala do agora, né, que são parceiros que estão no nosso dia a dia, mas olhando o futuro. Por exemplo, será que no futuro precisaremos ter um parceiro que ajude o nosso cliente a entrar, por exemplo, no metaverso, né? Então, olhando o agora, né, e o futuro também. Claro, perfeito. E na ClearSale, como é que funciona? Então, a gente falando um pouco mais de teoria, né? A gente tem aqui na ClearSale o que a gente chama de parceria de referral, que é indicações que a rede, por exemplo, se enquadra nesse perfil. Então, esse parceiro ele indica a ClearSale e a gente faz todo o trabalho comercial através da nossa força comercial. E a gente também trabalha quando a gente chama de white label, ou seja, aquela empresa ela consegue embedar a nossa solução na solução dela e ela é transparente para aquele cliente. Então, aquele cliente ele vai contratar um meio de pagamento, por exemplo, e a ClearSale está fazendo o antifraude por trás. Por isso que eu falo muito dessa questão de você não ter capacidade interna para produzir ou porque você está com foco no seu core, que é vender, por exemplo, e você usa uma parceria de white label justamente para você oferecer opções, principalmente no antifraude. E aí a gente está também agora com uma parceria que a gente vai lançar no mercado, que é a revenda, onde você vai ter um preço
e aquela pessoa, aquele fornecedor, ele vai poder revender a ClearSale com o preço já pré-fixado e junto com o nosso time de vendas nos apoiando. Então, na teoria, a gente tem 3 opções de parcerias aqui dentro da ClearSale. A gente foca muito quando a gente fala de e-commerce em plataformas, meios de pagamento, ERPs, agências também, por exemplo, que está aqui presente no VTEX Day. Então, a gente foca também nesses segmentos quando a gente fala de parceria. Muito legal. E pessoal, vou pedir para vocês entrarem um pouquinho mais, de novo eu vou começar com a Pri para a gente ficar invertendo a ordem. Sim. Como que funciona a parceria entre ClearSale e Rede? Você até adiantou para a gente, né, Pri, que ela é uma parceria de longa data já. Sim. E assim, como que os clientes se beneficiam desse tipo de parceria, né? Qual o Sim. impacto que isso tem na vida dos clientes da ClearSale e na vida dos clientes da Rede? Sim, então assim, nós levamos as soluções da Clear para os nossos clientes, aqui falando de rede, né, clientes da rede e clientes do conglomerado do Itaú Unibanco, né? Então a gente está falando tanto do público varejo, mas também o público atacado, né, cliente do nosso banco de atacado, que a gente está falando aqui de pequenas, médias e grandes empresas, tá? Então esse é um pouco do escopo da proposta. E qual é o benefício? Então o cliente indicado, né, ele tem condições especiais aqui com a Clear, mas não somente isso. Então, também o onboarding facilitado aqui com a Clear, né, e um atendimento especializado, né. Então, ele vai ter ali um gerente de conta para atender essa empresa. Exatamente. Pegando o gancho um pouco da Pri, assim, a gente tem um case de uma negociação que a gente teve com mais de 1 ano de negociação com um grande cliente de informática do mercado. E essa parceria ajudou muito a fechar esse cliente, porque tanto o comercial da Rede quanto o comercial da ClearSale se uniram para ver qual era a melhor solução para aquele cliente. E a gente negociando, a gente conseguiu fechá-lo no final do ano passado, e acho que isso ajuda muito, porque o foco da parceria ClearSale e Rede é muito na relação de entender a dor do cliente e ele poder contar com ambas as empresas para a gente ter uma solução para eles. Porque a Rede faz um excelente trabalho em meio de pagamento, de recebíveis e tudo mais, e a ClearSale entra com antifraude. Então, a ideia é o cliente olhar essas duas empresas como uma só e um atendimento também personalizado. A gente sabe que muitas vezes o consultor da Rede pode ligar para o consultor da ClearSale comercial, entrar em reunião em conjunto. Então, tudo com o cliente no centro. Acho que a parceria tem muito esse foco de atender bem o cliente da Rede. E essa segurança no atendimento que deve gerar muito resultado, né? E aí isso me dá um gancho até para nossa próxima pergunta. Eu vou até inverter um pouquinho a ordem aqui, a gente conversa com o Gu e depois eu ouvi a Pri. Gu, a gente vê um impacto no tempo médio de fidelização dos clientes que entram por meio dessas parcerias, que estão ligados a esse ecossistema? Com certeza. Eu não consigo te dizer um número assim ideal, mas a gente percebe muito pelo que a gente comentou. Como a gente tem uma transparência e uma abertura muito facilitada com os clientes, a gente sabe que no momento de dor, no momento de crise, as empresas vão se unir justamente para resolver o problema daquele cliente. Então a gente percebe que o cliente se sente mais à vontade quando ele pode contar com tanto quanto Rede como ClearSale. E aí eu abro mais, assim, se a gente conseguir expandir esse ecossistema, se a gente conseguir ter uma plataforma também muito parceira nossa, onde o cliente ele pode fazer uma pergunta e ambos esses 3 fornecedores tentarem resolver aquele problema. E um outro ponto que a gente vê que o cliente reclama muito é um fornecedor jogar para o outro, um fornecedor jogar para o outro. E a gente não tem isso com a Rede, a gente fala assim, deixa eu olhar aqui, vamos ver onde está o problema e a gente, em conjunto, a gente vai resolver essa dor e essa demanda desse cliente. Então, na minha opinião, fideliza muito, porque o cliente se sente muito bem assistido pela parceria e isso ajuda ele a entender melhor também das funcionalidades, enfim, e a gente consegue saber resolver o problema dele com maior assertividade. Perfeito. Vocês sentem esse impacto? Sim, sim. A parceria engaja, certamente, a gente também não tem uma medição, né? Mas o ser humano, ele busca concentrar ali as necessidades. Então, se ele tem ali um apoio, né? Poxa, tudo bem, a solução não é minha, mas eu tenho um parceiro aqui que vai te atender, que você vai ficar feliz. Então, certamente, o engajamento é muito mais alto quando a gente lança a mão aqui das nossas parcerias. E vocês têm estratégias específicas para fidelizar os clientes que vêm de parcerias? Ou é uma estratégia parecida com o que vocês usam de maneira geral? Bom, a nossa ideia aqui é complementar a proposta de valor, né? Para digitalizar as vendas dos nossos clientes, né? Tá. E como é que a gente faz isso? A união de forças com nossos parceiros. Ou seja, a soma dessas forças, né? Juntos somos mais fortes do que cada parceiro individual, né? É o que a gente costuma ouvir muito lá no banco, 1 mais 1 igual a 3, né? Então, um pouco aqui do nosso pensamento. Muito bom. Gu, a ClearSale tem alguma estratégia específica para clientes que vendem parcerias ou é uma estratégia que é mais unificada dentro da empresa?
a gente tem um desconto que a gente oferece para aquele cliente que é indicado e a gente também tem todo um atendimento personalizado e a gente tenta o máximo possível aproximar o time comercial para conversar. A gente tem muita troca também de um gerente responsável pela parceria, então tem uma pessoa que é responsável pela rede dentro de casa. Então a gente tem essas estratégias justamente para deixar a comunicação cada vez mais livre e principalmente transparente para o cliente se sentir mais à vontade e com isso com certeza ajuda na finalização. Bacana. E a gente fala tanto, né, sobre colaboração e aqui a gente tem um exemplo clássico, né? A gente está aqui produzindo conteúdo, a gente está dentro de um estúdio, dentro de um evento totalmente dedicado a isso. E a gente fala tanto sobre o quanto é importante a gente criar um efeito de rede de proteção, parecido inclusive, por exemplo, quando a gente fala de fraude, que o crime, infelizmente, se fala, né, se conversa, eles criam um efeito de rede negativo, né? Sim. Então é muito bom a gente poder reunir parceiros para um trabalho que, no fim das contas, é conjunto, né? Então eu quero agradecer a vocês, a gente está chegando aqui na nossa parte final, a gente tem a preocupação de fazer algo bem rápido para não tomar muito tempo de quem está em casa, então vou deixar um espacinho para vocês falarem o que vocês quiserem, se quiserem dar algum recado, tá bom? Pri, obrigado por aceitar o nosso convite, fica à vontade se quiser se despedir Bom, do quero pessoal. agradecer demais pelo convite, muito bom estar aqui. E deixo o meu contato no LinkedIn, Priscila Morelli, tá? Vou estar à disposição para dúvidas, bater papo, enfim. Perfeito, tá? é com 2 L's, Pri? Ou... É um Morelli com 2 L's. Perfeito. Isso aí. Perfeito, pessoal. Priscila Morelli com 2 L's, hein? Segue ela lá no LinkedIn. Gu, obrigado, viu? Foi um prazer. Espero te encontrar em breve em outros conteúdos. Eu que agradeço a Pri também por ter aceitado o nosso convite. E queria finalizar dizendo que parcerias, eu acho que quanto mais a gente estiver unido, principalmente no ecossistema do e-commerce, a gente é protagonista quando a gente fala de digitalização. A gente sabe aqui, a gente está no VTEX Day, num evento super conceituado, que existem muitas pessoas que entendem e se digitalizaram já. A gente também tem um dever muito aqui, Rede ClearSale, de ensinar e digitalizar as pessoas que ainda estão aprendendo com e-commerce, que estão aprendendo a se digitalizar. É por isso que esse conteúdo que a gente faz, hoje a gente falou de parcerias, mas a gente já fez diversas vezes conteúdo para falar de antifraude, falar de meio de pagamento, falar dessa digitalização. A gente só consegue fazer isso através dos nossos parceiros. Por isso eu agradeço muito a Rede por aceitar esse convite. E é isso, obrigado. Perfeito, Gui. Eu acho que principalmente em tempos pós-pandemia, não que a pandemia já tenha acabado oficialmente, né? Mas acho que a gente agora, nesse sentido, até tem um passo um pouquinho para trás de que talvez tenhamos novos entrantes no mundo digital como a gente nunca teve, né? Então, por isso, muito importante. Pessoal, obrigado demais. Obrigada. Valeu. E claro, obrigado a vocês que estão aí em casa, que acompanharam a gente até o final. Vocês já sabem, mas eu sempre lembro. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, manda um e-mail pra gente no comunicação@clear.co, sem cedilha e sem acento, que a gente responde prontamente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.